Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos a mais uma correção aí da nossa gramática texto, reflexão e uso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá? Vamos tentar entender o que seria o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, tá bom? São duas coisas bem distintas. Então, predicativo do sujeito. Vamos construindo aí o conceito através desse texto aqui, que é um texto muito gostoso, tá? Agora leia esta anedota, nós vamos ler essa anedota agora, vocês vão entender. O pai nota que seus filhos estão muito quietos e vão verificar. O que vocês estão fazendo? Pergunta o pai. Encontramos uma moeda de R$1, diz o mais velho. Fizemos uma aposta. Aquele que contar a maior mentira ganha a moeda. Mas isso é muito feio, diz o pai. Quando eu era criança, nunca contava mentiras. Os meninos se entreolharam surpresos. O mais novo diz: tudo bem, pai, a moeda é sua. E aí a gente entende que para os meninos o maior mentiroso foi o pai, que disse que quando ele era criança ele nunca contava mentiras. Então, a anedota é um gênero que, como as histórias em quadrinhos, exploram a surpresa e os implícitos do texto. Vocês aí já têm um contato com o que é o posto, o pressuposto e o subentendido. Tem também o contato com as inferências, né? Que são aí os implícitos que nós vamos trabalhar. E então, percebemos em letra A em que momento se situa o elemento surpresa da anedota. E a gente percebe que é no fim, que se situa no fim, quando ele diz: tudo bem, pai, a moeda é sua. E diz que o pai é o maior mentiroso dessa parada todinha, né? Dessa história toda. Qual é o implícito que o leitor precisa inferir para compreender a anedota? E aí a gente entende que o implícito era que o pai era um dos maiores mentirosos entre eles ali, né? Releia estas orações do texto. Vamos aí ler. Juan, lê aí para mim. Seus dois filhos estão muito quietos. Lê outro, Juan. Mas isso é muito feio. Quando eu era criança, os meninos se entreolharam surpresos. A moeda é sua. Obrigado, Juan, pela leitura. Então nós podemos perceber que seus dois filhos estão muito quietos. Esses estão muito quietos é um predicativo dos filhos, é o que qualifica, o que caracteriza os filhos. Mas isso é muito feio. O que é muito feio? Isso. Quando eu era criança, quem é o sujeito? Eu. E o que caracteriza esse sujeito eu? Criança. Então, quando eu era criança. Criança, nesse caso aqui, criança é o que caracteriza o sujeito eu. E nós chamamos de predicativo do sujeito. Os meninos se entreolharam surpresos. Quem estava surpreso? Os meninos. Eles estavam surpresos. Tá bom? Então eu tenho aqui, sabemos que o que está predicando, o que está caracterizando os meninos é o adjetivo aí, surpresos, tá bom? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão de predicativo verbo nominal, tá bom? Tem o predicativo verbal, tem o predicativo nominal e o predicativo verbo nominal. Nós vamos ver isso aí direitinho, tá bom? A moeda é sua. E aí nós temos o sua como posse, indicando que a moeda pertence a alguém. Então aqui também é um predicativo do sujeito moeda, tá bom? Observe a predicação dos verbos das orações. Vocês vão ver lá. Qual é a predicação de quase todos os verbos, tá bom? A gente vai começar por aí. Qual é a predicação de quase todos os verbos? Nós podemos perceber que os verbos são de ligação, com exceção de entreolhar. Nós temos aqui o verbo entreolhar, que ele não é de ligação. Os demais são de ligação. Você percebe aí? Seus dois filhos estão, mas isso é quando eu era. Os meninos se entreolharam e eles estavam surpresos. Por isso que aqui, esse verbo aqui é um verbo intransitivo, não é um verbo de ligação. E a moeda é sua. Então nós temos aqui o verbo ser, estar, aparecer, permanecer. Todos esses verbos são verbos de ligação. A segunda questão aí, qual é, na mesma letra A, qual é a única exceção? Nós entendemos que é o verbo entreolhar. Em todas as orações, há um termo que se refere ao sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade, um estado ou uma característica. Qual é
esse termo em cada oração. E aí nós vimos, na oração número 1 aqui, muito quieto, qualifica o termos dois filhos aí, tá bom? Na segunda, muito feio, qualifica o isso. Na terceira, criança, caracteriza o eu aí. No quarto, surpresos, caracterizam o estado dos meninos, tá bom? E no último, sua indica a posse de quem pertence. Então a moeda é sua, então a moeda pertence a você. É uma característica da moeda pertencer a você, beleza? Então, dentro dessa conceituação, ao responder as questões anteriores, você notou que há termos que indicam características ou estado atribuídos ao sujeito da oração. Esse termo é chamado de predicativo do sujeito. Quando esse termo caracteriza o sujeito, ele é chamado de predicativo do sujeito, beleza? Olha aí, seus dois filhos, sujeito, estão, é o copulativo, verbo de ligação. Nós podemos até adicionar aqui para vocês, ó, que é copulativo, tá? Vamos lá, verbo de ligação. E nós chamamos ele de copulativo, tá? É a mesma coisa. Deixa eu botar um sinal de igualzinho aqui, para vocês entenderem que verbo de ligação e copulativo são as mesmas coisas, beleza? Eu era criança. Eu tenho eu, o sujeito, era, que é o copulativo. Vamos ver se dá para copiar, que a gente sabe. Não dá. A gente acrescenta aqui para a gente entender. Ó, então, esse aqui também é o verbo de ligação. E nós chamamos, ou iremos chamar, ao longo do nosso processo, de copulativo. Vai ficar mais fácil a gente identificá-lo, tá? Copulativo. Que ele liga a característica ao seu sujeito, ou o sujeito à sua característica. Então, nós temos criança como predicativo do sujeito. Bom, nota aqui que nem sempre nós vamos ter um adjetivo qualificando, tá? No caso, criança é substantivo, é um sintagma nominal. Vamos acrescentar aqui. Geralmente, nós temos um adjetivo, né? Mas ele aqui entra em função de adjetivo, mas ele na verdade é um sintagma nominal, que é sintagma nominal, que nós chamamos de nome, tá bom? Nesse caso, ele não tem o determinante, tá bom? O predicativo do sujeito indica características, qualidades ou estados que se atribuem ao sujeito de uma oração. Então, muito quietos são características, criança também é uma característica do era, do sujeito eu, né? Então, a ligação entre o sujeito e o predicativo é feita por verbo de ligação, que é o que nós falamos agora há pouco, né? Então, esse verbo de ligação seria o quê? Nas conversas do dia a dia e na linguagem publicitária, é comum o verbo de ligação ficar elíptico. A gente fala assim, elíptico é que ele não aparece, ou seja, subentendido. E aí a gramática vai falar que está subentendido, mas na verdade, falando de enunciação, nós estamos falando que também está pressuposto ali. Dá para entender ali que ele está elíptico. No anúncio abaixo, por exemplo, houve omissão do verbo ser. Com ele, teríamos azeite é indispensável, musa é insubstituível. Com a omissão do verbo, o enunciado fica mais econômico e direto. Olha lá, não dá para ver direito, mas aqui está escrito, ó, azeite, indispensável, musa, insubstituível. Aqui deveria ter aqueles verbos de ligação. Mas, como nós falamos, na linguagem publicitária, é interessante que eles mantenham os verbos em estado elíptico, tá bom? Só para a gente poder avançar um pouco mais, vamos ver aqui o que fala sobre a morfossintaxe do predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito pode ser representado por um substantivo ou uma palavra substantivada. É aquilo que nós acabamos de falar. Não é simplesmente só o adjetivo que dá característica ao sujeito. Não, tá? Um substantivo ou uma palavra substantivada também dá.
O coração da cidadezinha é a praça. Então, praça aqui é um sintagma nominal, um nome, um substantivo, tá bom? E um adjetivo, ou locução adjetiva, que é o mais geral, né? Ele permanecia agachado. Então, agachado é a característica dele e ele permanecia agachado. Então, aqui nós temos um adjetivo também. Pode também ser representado por um pronome, tá bom? O amor da minha vida é ela. Nesse caso aqui em cima, nós tivemos a representação do pronome possessivo, sua. Tá vendo? Ó? A moeda é sua. Então aqui nós temos um pronome possessivo. Já no exemplo que foi colocado para nós aqui, nós temos um pronome pessoal do caso reto. Ela, terceira pessoa do singular. Tá bom? Um numeral. Também podemos ter um numeral. Éramos 6. 6 o quê? É o que nós éramos. Nós éramos 6. Nós estávamos em 6. Tá bom? Uma oração. Minha maior mágoa é que você não me vê. Tá? Esse que você não me vê é o que caracteriza o quê? A maior mágoa dele. O substantivo nesse caso. Tá bom? Então, vamos aos exercícios. Complete adequadamente as orações abaixo com um dos seguintes verbos de ligação. Aquela estrada, blá blá blá, sem fim. Poderíamos dizer o quê? Aquela estrada permanecia ou era sem fim. E no caso Mariana, Mariana ficava calada ou Mariana permanecia calada. A partir daquele dia, o menino era homem ou o menino tornou-se homem. Nós podemos colocar aí um verbo de ligação. Nessa outra, apesar de já ter sido medicada, a criança continua febril ou continuava febril, beleza? Seus cabelos, aí nesse caso nós podemos colocar os estão ou ficaram, tá? Seus cabelos estão chocantes com essa cor alaranjada ou seus cabelos ficaram chocantes com essa cor alaranjada. Leia esta tira de Fernando Gonçalves. Aí nós temos lá, lari, lá, pare. Você é a Chapeuzinho Vermelho? Não. Droga. Aí ela, sorte que o lobo mau é daltônico. Aí tá pedindo aqui, troque ideias com os colegas. O que a personagem quis dizer ao afirmar que o lobo mau é daltônico? Aí nós podemos dizer que ele tem uma anomalia visual, né? E essa anomalia visual o prejudica a enxergar, tá bom? Porque o daltonismo inviabiliza o prosseguimento da tradicional história Chapeuzinho Vermelho. A gente percebe que Chapeuzinho Vermelho, ele procurava pôr Chapeuzinho Vermelho, que era a característica da Chapeuzinho. E logo, se ele é daltônico, ele não vai conseguir identificar nunca a Chapeuzinho Vermelho se ela não disser a verdade, tá bom? Então aí ele fica na dúvida se aquela é mesmo a menina, se ela é a menina, para que ele possa devorar a vovozinha, né? Nesse caso. Identifique nas frases do segundo e do terceiro quadrinho da tira o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. No segundo, vamos ver aqui. Você é a Chapeuzinho Vermelho? Aqui fica fácil. Você é o sujeito, é o copulativo, o verbo de ligação, e a Chapeuzinho Vermelho seria toda a característica. Quem é Chapeuzinho Vermelho? Você. Droga, sorte que o lobo mau é daltônico. Sorte que o lobo mau é o sujeito, nesse caso, o núcleo, o lobo mau, e mais o lobo, e daltônico seria o predicativo do sujeito lobo, beleza? Sorte que o lobo mau, sujeito, copulativo é, e predicativo do sujeito daltônico, beleza? Leia o poema a seguir e responda às questões de 3 a 5. Bom, madrugada. Meu canto é o grito, o eco, o cheiro e o desejo engolido. Meu canto é o gemido nas águas de nossos corpos suados. Meu canto é chuva na pálpebra cansada. Meu grito é canto, reza, oferenda, é vinho na videira.
maturada em cada um. Helena Carolina deixou esse poema maravilhoso pra gente. Dúvidas, segredos e descobertas, São Paulo Saraiva. Compre, página 22. É muito bom. Beleza? O verbo de ligação ser frequentemente é utilizado na formulação de conceitos e definições. No poema lido, o eu lírico, que é o sujeito do poema, vamos dizer assim, né, o lírico, procura conceituar dois substantivos. Quais são esses dois substantivos? Nós vamos notar que nesses dois substantivos é o canto e o grito, tá? O canto e o grito são os dois substantivos. Que função sintática desempenham? É a função de sujeito. O canto e o grito desempenham a função de sujeito. Meu canto é o grito. Então, o meu canto, o sujeito, é o grito, desempenha a função de característica de predicativo do sujeito. E aqui, meu canto é o gemido. O gemido também é o predicativo do canto. E assim sucessivamente. Então, na quarta questão, na conceituação, as qualidades atribuídas normalmente desempenham a função sintática de predicativo do sujeito. Observe as duas primeiras estrofes do poema. Na primeira estrofe, qual é o predicativo do sujeito? Meu canto, como a gente havia falado, né? O grito, o eco, o cheiro e o desejo engolido, beleza? E na segunda estrofe, qual é o predicativo do sujeito? Meu canto. Aí nesse caso, eu tenho o gemido. Em qual das situações o predicativo do sujeito tem mais de um núcleo? Óbvio que é na primeira, porque olha aqui, ó. Meu canto é o grito, o eco, o cheiro. Então ele tem aqui três núcleos, tá bom? O grito, o eco e o cheiro. Então o predicativo do sujeito pode ter mais de um núcleo. E no segundo aqui, meu canto é chuva na pálpebra cansada. Então só chuva nesse caso aqui. Voltando na questão, na quinta estrofe, o sujeito está implícito. Qual é ele? Aí a gente sabe, qual é ele? É o meu grito, mencionado na estrofe anterior. Que nós podemos ver o meu grito, né? Lá na quinta, se eu não me engano, lá na quinta estrofe, né? Ó, meu canto é chuva, meu grito é canto, ó, meu grito é canto. Reza, oferenda, zum. É vinho. Quem é vinho? O meu grito, na videira maturada em cada um. Então, nessa estrofe aqui, ele está implícito. Então, respondendo, desculpa, voltando, respondendo a questão aí, né? Que o sujeito está implícito. E qual é o predicativo? O predicativo, nesse caso, é o vinho, tá? Você percebe lá, ó. Se o meu grito é vinho, então, quem é vinho? Meu grito. Meu grito é o sujeito e vinho é a característica desse sujeito. Então, seria o predicativo do sujeito, meu vinho. Beleza? Ok. Vamos passar para a próxima, então. Predicativo do objeto, construindo o conceito. Vamos lá. Leia este anúncio publicitário. Pão de Açúcar, especialista em fazer você feliz. pãodeaçucar.com.br. Então, no enunciado principal do anúncio, lemos: Pão de Açúcar, especialista em fazer você feliz. Então, considerando que o anunciante é uma rede de supermercados, levante hipótese, e aí você vai utilizar o subentendido, aí os subentendidos que estão aí, tá bom? De que forma essa rede pode tornar as pessoas felizes? Bom, se nós temos uma rede de supermercados, e o que ela pode transformar as pessoas felizes? Trazendo benefícios, bens, serviços, e que elas podem completar a vida dessas pessoas que utilizam as redes de supermercado do Pão de Açúcar. Então, a gente pode perceber que ela pode deixar as pessoas felizes dessa forma, subentendendo que ela tem uma rede de supermercados e que tem produtos, bens e serviços para que as pessoas possam utilizar. E aí, quando a gente vê lá no pressuposto, Pão de Açúcar, especialista em fazer você feliz, nós sabemos ali, ó, que ele é especialista. Lembra do elíptico? Pão de Açúcar é especialista. Nós temos um verbo ser ali, tá? Elíptico.
Tá ok?